Mais uma oportunidade renovada, cá estamos nós para uma reunião no Centro Espírita Friburguense. Vamos tirar proveito desse aprendizado, hoje com o nosso irmão Washington e Valéria, trazendo as lições da noite. Vamos elevar os nossos sentimentos através da prece e em seguida passar para o Washington. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa, aonde viemos buscar o Evangelho de Jesus e a luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, e que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington, falando sobre a lei do trabalho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa cada vez mais iluminar o nosso caminho e que a gente possa estar cada vez mais despertos para entender e compreender os momentos... Não, vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Vai com máscara mesmo. Que a gente possa entender e compreender tudo que nós estamos passando e tudo que podemos superar nesse processo nosso, existencial, contínuo, constante, rumo à perfeição, à perfectibilidade. Venho caminhando há uns dois meses atrás pela avenida, fazendo a caminhada, e de repente eu observo uma correção de formigas. Vindo ao meu encontro, vinham formigas e do outro lado iam formigas carregando o matinho. Um trabalho contínuo, uma movimentação enorme e carregando. E eu continuava a caminhar. E observando no meio-fio que continuava aquela correção. Formigas vindo e outras indo, levando o matinho. E caminhei 50 metros, caminhei 100 metros. Quando chegou a uns 200 metros, observei entre uma fresta, entre um meio-fio e outro, ali tinha uma loca de pedra e ali elas estavam entrando e levando todo aquele material, todo aquele matinho para ali. Mas eu observei, caramba, que distância longa que elas estão buscando esse mato. Tanto matinho aqui perto, elas estão indo lá longe, a uns 200 metros de distância na avenida, para buscar esse matinho. Aí eu observei, caramba, que trabalho, Que trabalho elas estão exercendo naquela ali, que atividade, que tarefa. Isso aí me fez alertar sobre a atividade, esse universo que nós estamos aqui, do micro ao macrocosmo. Como tudo se movimenta no universo, como tudo está em movimento, em agitação, em trabalho, em esforço, em movimentação. E nós observamos que esses seres que ainda estão aí, esse princípio inteligente, que é no reino inferior, esses insetos, esses animais, como eles se movimentam e trabalham. Trabalham para a sua manutenção para a sua alimentação e trabalham para a sua segurança. Como tão importante, mas que são regulados pelo instinto. Aí observamos nós, espíritos, seres humanos, que também trabalhamos, utilizamos o trabalho, o movimento, nossas atividades e tarefas, independente de elas serem remuneradas economicamente ou financeiramente, é um trabalho, é uma atividade que todos nós exercemos na nossa vida, nossa existência, constantemente. E observamos que também nós, também temos as nossas atividades, nosso trabalho, que muitas das vezes não damos alguma observação do valor que ele tem, mas ele está intrinsecamente nessa movimentação nossa de necessidade, de buscar alguns recursos e valores necessários para a nossa subsistência. E nesse processo, nessa visão, partindo daquele movimento daquelas formiguinhas, nós temos a capacidade, a condição de observar o quanto mudou o conceito de trabalho na humanidade até hoje. O quanto nós, lá há 6.000 anos atrás, pensávamos como era o conceito de trabalhar e como ele foi avançando e se modificando e renovando a nossa condição de vida, de existência e nossa relação com o trabalho. E esse entendimento, essa compreensão, ela faz parte de um entendimento que a doutrina espírita vem sempre nos trazendo ao presente, que nós somos seres espirituais em processo de evolução. Estamos encarnados em um planeta, Terra, um planeta bastante ainda em desenvolvimento, ainda material, mas que estamos avançando e desenvolvendo. E olhando para o conceito de trabalho ao longo da humanidade, nós vemos como isso se aprimorou, o quanto isso avançou.
E ao pensarmos que o trabalho, ele desenvolve o que? A inteligência, o intelecto, Mas não somente a desenvolver o intelecto, o trabalho também. Aquele trabalho também que é exercido braçal, manual, também ele desenvolve também, ajuda a desenvolver, a promover a inteligência, o desenvolvimento, porque os nossos ancestrais, aqueles lá atrás, através do seu esforço braçal, é que chegamos hoje a ter vários utensílios, vários produtos, várias ferramentas criadas, pensadas para a sua utilização no dia a dia, para diminuir o seu esforço, para otimizar a produção. Tudo isso é uma experiência, é uma diversidade de experiências que todos nós temos, independente de ser um trabalho braçal ou um trabalho intelectual. Que interessante, que maravilha, nós podemos observar isso ao longo da nossa evolução e ver que cada etapa, cada fase, cada forma de trabalho, ela tem a sua potencialidade, ela tem o seu valor, ela tem a sua medida para nos auxiliar nesse processo que nós estamos aqui a desenvolver, encarnados, com necessidades físicas, orgânicas para a manutenção desse corpo, mas desenvolvendo algo a mais nesse processo. E essa compreensão que nós vamos desenvolvendo e tendo, a doutrina espírita nos auxilia, nos ajuda a esclarecer, nos ajuda a dar um chão ao nosso caminhar, ao nosso pensar, ao nosso sentir, ao nosso viver. E muitas das vezes nós passamos por situações e perguntamos, viver para quê? Para passar por tudo isso? Trabalhar para quê? Para chegar aonde? Para fazer o quê? São esses questionamentos, essas situações em que alguns de nós, em alguma fase da nossa existência, vêm a bailar em nossos pensamentos, em nossos momentos da nossa vida, ou que chegam a outras pessoas que são próximas a nós, trazendo essas indagações. E muitas vezes escutamos e desperta em nós. É um questionamento interessante. É uma colocação. E a gente logo busca a resposta para essas situações. Se não buscamos a resposta, nós às vezes fazemos outra pergunta em cima dela para enfatizar que também estamos no mesmo forma de inquirição, de perceber que conceito é esse, que oportunidade é essa, que transformação é essa. E o homem tem trabalhado bastante, tem desenvolvido bastante. E hoje nós vamos desenvolver esse estudo nosso no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde está lá as leis divinas ou leis naturais. E quando fala leis divinas ou naturais, já logo percebemos que são as leis de Deus, do Criador de tudo o que existe. E essas leis, como por serem leis divinas, naturais, ela existe em tudo que existe no universo. E são leis que são ali postas, colocadas, para que nós possamos desenvolver, nos aprimorar. Quando nela nós nos consorciamos, entendemos e passamos a regir a nossa existência, o nosso entendimento e o nosso caminhar próximo a essas leis. Quando delas nós nos afastamos, nós logo sentimos uma diferença em nosso ser, em nosso viver, em nosso agir, nas várias dimensões. E com isso nós nos inquietamos e passamos algumas situações aflitivas, ou vemos que não é por aí esse caminho. E observamos que o retorno, ou a retomada do caminho, faz-se necessário para chegarmos a esse processo de desenvolvimento e de perfectibilidade. Então observamos que as leis naturais são as leis divinas, são as leis de Deus, imutáveis, e que está em tudo no universo, assim como um minúsculo inseto e formiga a trabalhar, assim como as galáxias, o cosmos, os astros a desenvolver, a se movimentar, a se transformar, num projeto contínuo, não só de expansão, mas de desenvolvimento intrínseco, seja da matéria física, seja do reino vegetal, do reino animal e do reino nominal, e do reino espiritual. Tudo está em movimento. Tudo está nessa equação do trabalho, da movimentação. E no Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, em que aqui está as leis morais, que são 12 capítulos, que no Livro dos Espíritos desenvolve 12 capítulos sobre as leis morais, começando pela lei de adoração e a segunda, a lei de trabalho. E observamos nesse contexto, nesse capítulo, como essa relação é a relação de nós para com Deus, a relação de nós para conosco mesmo, e de nós para com o próximo. Nessas três dimensões, essas leis divinas, elas trabalham, elas informam, ela traz à tona para o nosso entendimento, para a nossa compreensão,
os valores essenciais. Eles descortinam aquilo que nós precisamos entender e compreender na medida e na proporção do estágio em que cada um de nós já se coloca para entender essas palavras, essas mensagens, essa forma de entender e de ver e sentir o universo das coisas e dos seres. E a compreender Deus um pouco mais nesse entendimento. E para isso que nós estamos nessa caminhada, para trabalharmos, para lapidarmos e compreender cada vez mais o que está adiante. Observando com atenção, com interesse e sabendo separar daquilo que é útil e daquilo que é inútil nesse nosso caminhar. Vamos aqui ler a questão 674 e a 675, que nós vamos debruçar sobre essas duas questões na lei do trabalho hoje, para desenvolvermos, para entendermos cada vez mais e trazer ela à tona na nossa atualidade. Como nós estamos, enquanto civilização, trabalhando e desenvolvendo essas competências, potencialidades, que tanto são necessárias para o nosso aprimoramento. E Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Eles respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E aqui nós pontuamos duas situações aqui, duas questões interessantes. Necessidade e mais, trabalhar mais. Se é uma lei da natureza, é uma necessidade. E essas necessidades são divididas em dois tipos de situações. São as necessidades materiais, as quais nós conhecemos muito bem, que é a alimentação, que é a segurança e que é o conforto, o gozo dos bens materiais. Essa relação que nós temos é um tipo de necessidade que nós temos e que se faz necessário para a cuidade do nosso organismo físico, porque dele nós dependemos para nós agirmos enquanto espíritos encarnados, para atuar, para desenvolver, para transformar nesse processo evolutivo as nossas potencialidades. É um recurso dado por Deus. E outra necessidade são as necessidades espirituais. São aquelas que nós vamos angariando nas existências para cada vez mais nós trabalharmos as nossas imperfeições. Porque, como nós bem sabemos, nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós, simples e ignorantes, mas dentro de um processo divino, da justiça divina, para caminhar para a perfeição, para o trabalho, para a evolução, para o crescimento. E nesse processo de crescimento nós temos o livre-arbítrio, já diferenciando do reino inferior do reino animal, nós temos o livre-arbítrio. E na medida que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o livre-arbítrio cada vez mais ele se torna uma liberdade para nós, uma possibilidade de a gente agir. Porque no seu início, mesmo tendo nós o livre-arbítrio, ele ainda é limitado, porque limitado ainda é o nosso conhecimento e a nossa capacidade de agir, de reagir nas situações, nos eventos ao qual nós somos colocados para nosso desenvolvimento. Mas à medida que vamos evoluindo e compreendendo mais, com maior clareza, as nossos potenciais e aquilo que nos é bom e aquilo que não é bom para nós, enquanto seres espirituais nesse processo, nós vamos entendendo o quanto é necessário nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio com critérios de bom senso, com critérios de responsabilidade, de conhecimento, de causa e efeito daquilo que nós nos propomos a agir, a decidir, a definir. E nesse processo, nós vamos desenvolvendo. Mas só que essas necessidades, elas atuam juntas. Não estão separadas essas necessidades materiais e espirituais, não. Elas atuam juntas nesse processo, mostrando que o nosso trabalho aqui encarnado, as nossas tarefas, os nossos exercícios, enquanto estamos fazendo, também está sendo utilizado para nosso desenvolvimento espiritual. Para o nosso desenvolvimento, para cada vez mais nós irmos afastando as nossas mazelas inferiores, desenvolvendo as nossas capacidades superiores, distanciando das paixões, do egoísmo, tantos outros adjetivos que nós sabemos e conhecemos muito bem, que nos causam mal, que nos tornam pesado, que nos tornam tolhidos de muitas coisas as quais podemos fazer e exercer
e nos mantém em distância. E nesse processo, nessa comunhão, que não estão separados, ora eu trabalho, ora eu desenvolvo espiritual. Não, estamos juntos. E essa compreensão nós estamos tendo nessa fase evolutiva que nós nos encontramos. Porque se fôssemos desenvolver esse estudo, ou essa visão, aos seres lá atrás, aos nossos antepassados, lá, bem lá atrás, ficaria difícil. Porque lá era a subsistência, era a segurança, e as formas de trabalho eram completamente diferentes da que é hoje, na compreensão. E muito mais ainda, entender as leis naturais, as leis divinas de Deus. Mas hoje nós temos a compreensão e a capacidade de entender isso cada vez mais, pelo nosso histórico, pela nossa evolução, pelo nosso processo de ver, de fazer uma leitura histórica da humanidade e do trabalho e como ele possa desenvolver. Para quê? Para chegar ao aprimoramento do espírito. E nesse processo, todo o trabalho ele é digno, ele é útil. Seja ele o trabalho intelectual, seja o trabalho braçal. Ele vai dar a oportunidade, a possibilidade daquele espírito encarnado desenvolver, não só no aspecto físico, material, mas também no aspecto espiritual, a sua relação com aquele trabalho. Porque seja lá qual o trabalho for que nós tenhamos para exercer, não é o trabalho, mas é como nós exercemos o trabalho é que fará a diferença nesse desenvolvimento, nesse aprimoramento que nós buscamos tanto. É como fazemos e exercemos nesse processo. E quando fala aqui, nesse mesmo tema, fala: a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E realmente, se nós formos observar há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje nós temos necessidades que até então, lá atrás, nós nem imaginaríamos que teríamos. E à medida desse processo, desse progresso, da relação do trabalho, progresso produtivo, do progresso tecnológico, quantas necessidades nós descobrimos e quanto isso nos fez avançar para termos o conforto. Para ter à mercê de nós o conforto e os recursos para a manutenção do corpo. Nós vemos a evolução que nós propusemos nesses 100 anos de existência nossa, nos últimos 100 anos de existência, como a tecnologia avançou. Não só para os recursos para a manutenção do corpo físico, na biologia, quanto também outros recursos na farmacologia, recursos de transporte, de comunicação. O quanto isso desenvolveu para nós, para trazer o quê? Conforto, qualidade de vida, prazer, satisfação, tudo isso nós desenvolvemos e trabalhamos nesse processo. Mais e mais e mais trabalhamos. E isso desenvolvendo que o intelecto, a inteligência do homem, trabalhando, utilizando os recursos materiais, intelectualizando a matéria. E nisso desenvolvendo a sua inteligência. Uma das atividades do trabalho é desenvolver isso. O trabalho não é um fim em si, somente nele, mas ele é um meio para chegar a outro objetivo, um objetivo sempre maior. E o objetivo será sempre maior, e na medida que nós formos entendendo e compreendendo, nós iremos entender e sacar que objetivo interessante é esse. Que objetivo magistral é esse criado pelo Criador para todos nós? Assim como nossa compreensão do trabalho há 500 anos atrás, que era que fosse um castigo, trabalhar era um castigo, hoje nós vemos que trabalhar não é um castigo, é uma necessidade. E mais uma necessidade é uma forma de nós aprimorarmos, evoluirmos, não só individualmente, mas coletivamente na sociedade, para trazer esses benefícios. Nós também fazemos algumas perguntas, alguns questionamentos que são importantíssimos. Por que vivemos de forma tão diferente? Nem todos têm acesso a estas conquistas do trabalho humano. Aí diz, o homem em busca do seu conforto e progresso, ainda que material, o faz sem a clareza deste objetivo. E nós vemos isso. Por mais que avançamos intelectualmente, por mais recursos que nós temos hoje, para fazer e para trazer em direção ao nosso conforto, nem todos na nossa humanidade, no nosso planeta, Terra, que se desenvolveu muito, os seus recursos, nem tantas pessoas têm a dispor esses recursos. E nem todos têm essa conquista humana. Porque nós observamos que não basta tão somente as conquistas materiais e intelectuais para o desenvolvimento e para o aprimoramento do ser. É necessário descortinar o aspecto moral, tão necessário e importante nesse processo evolutivo e espiritual que nós estamos adentrando, compreendendo, tocando com maior densidade,
para trazer para nós, para cada um de nós, o entendimento e a compreensão desse aspecto moral, que não é abstrato. Às vezes pensamos que o aspecto moral é muito abstrato. Não é tão abstrato como se pensa. Ao observarmos um exemplo, o perispírito que cada um de nós temos, é através do aspecto moral nosso, através da nossa evolução, que o espírito vai concentrar em torno de si o quê? Fluidos mais sutis, mais leves, mais evoluídos para o seu caminhar. Então observamos que o aspecto moral não é uma coisa abstrata, ele influencia, ele tem sua influência na matéria para nos favorecer, para nos tornar cada vez mais melhores, para cada vez mais nos darmos a pontualidade necessária para o nosso crescimento, mas que depende de nós, da nossa ação, do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso indagar e da nossa análise, enquanto os seres espirituais. O que estamos fazendo aqui? O que eu posso fazer melhor? Como eu me colocaria em situações adversas e como eu me procederia nisso aí? Porque é o proceder, é o comportamento que faz a diferença nesse processo de crescimento. Aí observamos que o trabalho é digno, mas como nós realizamos o trabalho, seja ele qual for, é que vai fazer a diferença nessa nossa escalada evolutiva, nesse processo nosso, que agora nós estamos encarnados no mundo físico, cada um nas suas ocupações, seja ela econômicas, financeiras, ou doméstica, ou ocupação que for, todos nós estamos nesse processo. E para pegar, nós vemos que esse contexto moral impõe o quê? Reconhecimento de si mesmo, potencialidades e vontade de modificar. Aí observamos os atributos, que o espírito tem, que é a inteligência, o pensamento e a vontade. Esses 3 atributos estão aqui expressos aqui, reconhecer si mesmo. E se reconhecer em si mesmo, potencialidades e vontade de modificar. Na vontade de modificar, a nossa vontade. A nossa vontade é algo imprescindível para tudo. E ela tem que ser direcionada. Mas o direcionamento dela depende de outros fatores anteriores, que é como nós nos colocamos, como nós entendemos nós, enquanto espíritos, como ser humano. Como entendemos o que nós podemos fazer? Quais são as nossas potencialidades? Além daquelas que nós lemos nos livros de biologia, de física, que mostram que nós temos a capacidade de levantar uma cadeira de 100 quilos, de ficar musculoso, de emagrecer, aquelas potencialidades de fazer cálculo utilizando o nosso cérebro, nossa cabeça, mas nós sabemos que é muito mais do que isso, é muito mais do que fisiológico, é muito mais do que está nos livros ali dizendo as potencialidades que esse corpo físico pode fazer. Pois nós sabemos que esse corpo físico, ele abriga ali um espírito imortal, que para existir a esse corpo e continuar a existir a esse corpo, mas que tem potencialidades ilimitadas e que pode operar na medida que tenha consciência de si mesmo, do que é, do que possa ser, da sua natureza, das possibilidades que ele pode exercer e da sua conexão consigo e com os outros, direcionar isso para um fim, para um objetivo mais nobre. Um objetivo que vem de encontro a trabalhar e fomentar essa vontade tão necessária na nossa vida diária. Porque somos bombardeados diariamente, através da nossa evolução tecnológica, por várias informações. Mas como fazer uma boa leitura dessas informações e transformar essas informações em conhecimento? Conhecimento para a nossa alma, conhecimento para mim, saber como me equilibrar, como caminhar nessa jornada, nesse caminho. Isso é importante. É como traduzir tamanha informação e transformá-la em conhecimento. E para isso nós temos que ter apoio daquilo que nos sustenta, daquilo que nos traz uma grandeza do micro ao macrocosmo. Nos informamos que existe uma relação. E além de existir uma relação, existe uma justiça divina. Porque nada existe por acaso. E cada um de nós é uma criatura, é um filho de Deus, criado por Deus, para aperfeiçoar, para desenvolver, para crescer através do esforço próprio e da ajuda, que sempre está próximo de nós, a nos assessorar, na medida que nós nos despertemos, na medida que nós tenhamos ouvido de ouvir e olhos de ver nesse processo dinâmico que é a vida, que são as dimensões ao qual nós estamos instalados.
E a segunda questão da noite que nós vamos estudar é a questão 675, na Lei do Trabalho. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Que pergunta interessante que Kardec fez, né? Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? E responde aos espíritos: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que coisa interessante. Isso nos descortina algo além, que nós não somos o corpo físico que nós estamos aqui, que nós temos outras possibilidades, além de estar em contato, utilizando essa matéria do corpo, que nós trabalhamos, que existe um mundo espiritual. E pergunta: tão importante quanto manter o nosso corpo físico, buscando o necessário para sobreviver, é a transformação do nosso espírito, que é tão necessário e fundamental nesse processo criador, em que nós estamos inseridos em oportunidades existenciais, em planetas materiais, utilizando corpos materiais para desenvolver a nossa inteligência. E daí, para que nós possamos ter a demanda da consciência, da vontade e da superação das nossas dificuldades. Aqui, estando encarnados, nós não estamos só trabalhando o corpo, o trabalho para manter o corpo, se alimentar, se nutrir, se medicar, e trabalhar dia, noite, dia, passar uma vida inteira trabalhando, para depois vir a desencarnar. Não. E nesse processo do trabalho, nós estamos trabalhando também o lado espiritual, desenvolvendo essa espiritualidade. E através do conhecimento de si mesmo, da superação, da vontade, nós estamos atingindo outros patamares que nós nem, muitas das vezes, não fazemos ideia. Porque, como nós sabemos, nós estamos em vigília uma parte do dia, a outra parte, o corpo está em repouso, mas o espírito se desprende desse corpo, se distancia das coisas do dia a dia, das coisas físicas do corpo. Nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual, pelo nosso pensamento, pela nossa capacidade espiritual de ser, ao qual nós podemos nos desdobrar. São essas potencialidades que nós vamos nos descobrindo, entendendo e compreendendo, a qual a doutrina espírita vem nos auxiliar e trazer essas informações para fortalecer, para argumentar nas nossas convicções internas o quanto nós podemos fazer e realizar. E realizar não só em uma existência corpórea, em várias e muitas existências corpóreas, que estão ligadas entre si, nesse processo de crescimento e de evolução, que demanda movimento e trabalho nesse universo todo que nós estamos inseridos. Nessa dinâmica da vida, com o qual, à medida que nós vamos conhecendo e sabendo, e praticando, exercitando essas tarefas imprescindíveis, porque conhecer a si mesmo, trabalhar as nossas potencialidades e vontade, isso é trabalhoso. Muitas das vezes nós preferimos carregar baldes de pedra, sacos de cimento e subir uma escadaria e levar para lá, do que às vezes transformar um pensamento numa vontade nossa, ou alguma coisa que estamos ali na birra, ou perdoar, e nós não fazemos. Preferimos carregar o peso, trabalhar o corpo, a massa, mas não fazer transformações internas necessárias, porque é um trabalho, e é um trabalho muito mais além da necessidade física do corpo, do seu alimento. E nesse processo, nós conseguimos ir além à medida que nós vamos conversando, entendendo, compreendendo, conhecendo nós mesmos, a dinâmica da vida, as possibilidades da vida e o que nós podemos fazer e realizar na nossa existência. E todo trabalho, não importa qual seja, como realizamos, é que nos permite alcançar as nossas necessidades de espírito. Então é a forma, tudo é a forma como nós fazemos que concorre para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Que possamos cada vez desenvolver esse entendimento, essa compreensão. Que muitas das vezes, isso acontece na nossa vida, nós não temos o trabalho, não exercemos o trabalho que nós gostaríamos de exercer. Nós não estamos tendo a oportunidade de ter o trabalho, devido à dinâmica da vida e à falta, à escassez de oportunidade. Temos o conhecimento, mas não temos a oportunidade. E às vezes existe a oportunidade, mas ainda não chegamos ao nível daquele conhecimento. E às vezes tem a situação da demanda da deficiência. Às vezes tem a deficiência física que impede a execução, a exercer de uma atividade profissional tão almejada, tão desejada por alguém. Nesse processo, está sendo trabalhado o espírito. Está o trabalho do espírito a entender e compreender essas limitações, essas dificuldades, esse desencontro, a entender nesse processo.
E nós, com esse conhecimento espiritual, nós podemos compreender e ter uma nova forma de ver o mundo e as coisas, de como nós podemos agir nesse momento em que nós não podemos exercer o trabalho em si, mas podemos trabalhar a nós próprios, a nós mesmos, nesse processo de transformação. Porque assim como está também no trabalho, no limite do trabalho, requer o repouso. Além de requer o repouso necessário para o desenvolvimento, para desenvolver a inteligência, parar um pouco e pensar, desenvolver a inteligência, também tem um repouso necessário para esse corpo físico e também aquela máxima também necessidade, o mais forte trabalhar para o mais fraco. E são nessas situações, circunstâncias da vida que nós vemos esse entrelaçar, essa forma de ser social e coletiva da nossa sociedade. Que possamos cada vez mais entender e fazer cada vez mais uma boa leitura do trabalho, do exercício, das tarefas que nós temos no nosso mundo, no nosso planeta físico, e projetar para frente essas oportunidades para todos aqueles espíritos que irão vir para esse planeta. E para essas crianças de hoje, da nossa atualidade, cujos 70% das crianças que hoje existem, que estão estudando, não existem o trabalho para que elas vão trabalhar hoje ainda. Não existe. Só daqui a alguns anos que vai existir trabalho para elas. Por quê? As profissões estão mudando. Então não existe profissões hoje em dia para essas crianças pequenininhas. 70% das crianças pequenininhas hoje em dia, a profissão dela vai ser construída ainda, vai ser criada daqui a uns anos para elas poderem exercer. Que possamos contribuir para esse desenvolvimento e utilizar o trabalho sempre, seja ele material, seja ele intelectual, seja ele moral, a nosso favor. Uma boa noite a todos. Enquanto a Valéria põe ali o microfone, eu vou dar os avisos. Doação de sangue, importantíssimo, né? Para todos aqueles que estão necessitando, e quem tiver idade, saúde e peso, façam a doação de sangue. Também lembrá-los dos DVDs que estão lá na frente, pode levar, passar para quem quiser. Lembrar desses 2 quadrinhos aqui também, a R$ 5,00 o número. E lembrá-los que estamos no YouTube, com CEF Terna TV, e também no Face, Centro Espírita Friburguense. E lembrá-los da Rádio Comunidade FM 104,9, todos os domingos às 8 da manhã e às segundas-feiras às 18 horas. E com vocês, Valéria, sobre ser grato. Vamos lá. Eu só preciso do espelhinho, gente. Eu não tenho habilidade. Sueli que é habilidosa, né? Pega, bota o microfone. Eu não tenho essa habilidade ainda, não. Boa noite a todos. Preciso do espelhinho para ver, que senão a gente se atrapalha. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É muito bom a gente estar aqui reunido. E resolvi, na minha última palestra aqui do ano, falar sobre gratidão, né? Porque pode parecer estranho vir falar de gratidão, né? Principalmente num ano como esse que a gente passou, mas a gente precisa ser grato sim, muito grato, né? Porque a gente entende, graças à doutrina espírita, que tudo o que a gente tem passado, passa na vida, e a gente vivenciando essa pandemia aí, nós estamos sendo testemunhas oculares da história, né? Nós estamos vivenciando isso. E a gente lia isso nos livros de história, né? Falando das pandemias, das várias pandemias que assolaram aí já a humanidade. E nós estamos passando por uma situação dessa, vivenciando isso, né? E experimentando, e crescendo, e sofrendo, mas precisamos ser gratos. E como disse muito bem o Washington, quando a minha primeira palestra esse ano, aqui de 2020, eu falei sobre Deus e a reencarnação e a necessidade, em fevereiro, a necessidade de se compreender Deus. E em março, antes da gente parar, falei sobre a lei de amor, né? A lei do amor. Então a gente vê o quanto eu diria, primordial, essencial, a gente confiar em Deus, a gente buscar essa compreensão, porque é claro, nós somos ainda muito inferiores, somos muito, como disse o Washington muito bem, birrentos, né? Isso ainda faz parte da nossa característica e da nossa condição espiritual ainda, na atualidade.
Mas a gente precisa compreender, mesmo dentro das nossas limitações, que Deus é esse que a doutrina espírita vem nos apresentar. Um Deus infinitamente justo, bom, misericordioso, que criou essas leis que são leis perfeitas. Não há nenhum equívoco, nenhum erro, nenhuma má intenção de Deus conosco. Tudo na criação de Deus é perfeita. E tem um propósito muito maior. Um dia desse eu estava vendo, o Osh estava falando do trabalho, né, que a lei do trabalho ela existe desde o micro até o macro. Eu estava vendo domingo passado um documentário sobre o surgimento da Terra. Como que o nosso planeta fisicamente teve que se transformar, teve que ser submetido ao trabalho para que hoje nós conseguíssemos estar aqui. Todas as transformações, o globo já passou, ele era uma grande bola incandescente, depois ele passou por uma era do gelo, as transformações dos oceanos. Mas que perfeição, tudo para que hoje a gente tivesse a oportunidade de estar aqui nessa escola. E mesmo diante das dificuldades, nós temos que aprender sim a ser gratos. Nós nos lamentamos demais, né? O contrário da gratidão é a lamentação. De achar que a gente merece muito mais e não tem, de achar que eu não mereço passar por isso, eu não mereço estar com essa família, eu não mereço estar vivenciando uma pandemia. A gente se lamenta o tempo todo. E muitas vezes o nosso foco vai só para as lamentações. E a gente esquece de agradecer. Há tantas oportunidades. Se a gente focasse um minuto que fosse da nossa vida, né, fazer um diário da gratidão, e a gente listar mesmo, né, pegar um papel lá e listar. Há tantas coisas que nós temos um planeta que nos oferece a probabilidade de viver, temos água, temos todos os recursos naturais ao nosso alcance. Não estamos sabendo usar de forma adequada, porque nós estamos muitas vezes, com os nossos excessos, destruindo toda a harmonia da natureza, que está à nossa disposição, para que através do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento intelectual e moral, ele também seja aperfeiçoado. Também hoje a ciência já avança muito nessa questão de cuidar do meio ambiente, de cuidar dos recursos naturais, que são importantes não só para nós, que hoje estamos aqui encarnados no planeta, mas para as futuras gerações e para nós também, que amanhã, daqui a um tempo, poderemos estar de volta nessa escola. Então é o nosso dever cuidar, é o nosso dever zelar. Se a gente parar para pensar o quanto a gente é grato, muito, muito temos, muito mais nós temos a agradecer do que a lamentar de que nós não temos. E muitas vezes nossos desejos, né, são muito infantis, né? E Deus, ele não atende aos nossos caprichos, ele não atende aos nossos desejos, ele atende às nossas necessidades. E ele, sendo Pai infinitamente justo, bom, misericordioso, ele sabe quais são as necessidades. Muitas vezes a gente fica, mas eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida, que as coisas seguissem esse rumo, e às vezes as coisas acontecem de uma maneira completamente contrária do que a gente planejou, do que a gente vivencia, do que a gente quis, do que a gente deseja. Mas o que é necessário, a gente consegue. Tanto materialmente quanto espiritualmente falando. Quantas vezes nós passamos por tribulações, por dificuldades, por perdas, mas com o passar do tempo, com a nossa maturidade, com a nossa ressignificação, com o nosso olhar diferente, o que a gente considerava uma desgraça, nós vamos ver o quanto nós aprendemos com aquelas situações, o quanto nós precisamos ser gratos, porque é muito fácil a gente ser grato quando tudo está dando certo, quando tudo sai como planejado, quando tudo sai, quando a gente controla, a gente planeja, tudo sai planejado. Quantas coisas nós planejamos para 2020?
E nós não podemos realizar. Mas temos a oportunidade de estar praticando e de ver outras coisas que até então a gente estava meio míope, a gente não estava enxergando as coisas realmente. Precisava dessa situação toda, porque nós estamos expostos a isso num planeta de provas e expiações. É um planeta onde precisamos trabalhar pelo nosso desenvolvimento intelectual, pelo nosso desenvolvimento moral. E ao mesmo tempo que a gente trabalha por nós, a gente trabalha por todos. Nós vivemos numa coletividade. Continua sendo importante nós termos cuidado de usar a máscara, de evitar aglomerações, de usar o álcool gel, de lavar as mãos. Por quê? Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E isso é uma forma de cuidar. Isso é uma forma de amar ao próximo, de fazer a sua parte para que a coletividade também avance, né? Então, nós precisamos criar realmente essas raízes fortes, criar essa compreensão de que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso. E tudo tem um propósito maior. E que no momento em que a gente está passando, a gente não entende. A gente muitas vezes não é capaz de compreender, mas Deus vê o todo, sabe das nossas potencialidades, sabe da nossa capacidade, sabe de tudo que está aqui, né, latente para crescer, sabe das nossas sementes aqui que estão plantadas e a gente precisa fazer com que elas floresçam, né? Semana passada, o estudo foi muito legal do Sandro, e o Sandro falou sobre aceitação, né? E muitas vezes a gente, quando estuda, ouve isso, né? Aceitação é uma coisa que nos remete a ser fracos, eu aceito, a ser resignado, mas isso num sentido negativo para nós, né? E ele falava disso, o quanto é importante a gente trabalhar essa aceitação de quem nós somos, até da nossa capacidade ainda muito limitada evolutivamente, dessa aceitação, dessa autoaceitação e da gente aceitar todas essas situações. Mas eu achei muito interessante que a aceitação não é a gente ter uma atitude passiva ou não ter atitude nenhuma. É uma aceitação que está ligada a gente compreender as coisas de uma maneira diferente, né? E essa aceitação ligada à compreensão, ela nos move para uma ação diferente, né? Porque a gente quer muito resultados diferentes na nossa vida, quer que as coisas sejam diferentes, a gente entra agora nesse final de ano aí onde a gente faz um balanço do que foi bom, do que não foi, e a gente quer muitas coisas diferentes para o ano que vem, mas a gente precisa prestar atenção. Que realmente eu tenho coisas que são boas, que são importantes, eu posso melhorar, eu posso querer avançar, eu posso querer, mas isso vai depender de mim. Isso vai depender de ações diferentes que vão me levar por outros caminhos. Ver, né, ter um outro olhar. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse bem o Washington. A gente precisa trabalhar esse novo olhar. E aí, eu vim aqui no item, que eu achei que tem muito a ver com essa questão da aceitação. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, tem um item 8 aqui que fala sobre a obediência e a resignação, né, que tem muito a ver com essa questão da aceitação. O que eles nos falam sobre isso? A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair.
né? Então, eles vêm falar sobre isso, esse capítulo. Eu só vou destacar esse trechinho aqui para a gente estudar, mas é muito bom a gente entender. Por que isso? Aceitar, dar uma ideia de que a gente é fraco, de que a gente não tem vontade. Não, não é nada disso. É o que a gente viu aqui, né? Consentimento. O que é consentir? É permitir, é concordar. Então, quando a gente é obediente, a quê? Obediente às leis divinas, que já são escritas na nossa consciência, para que a gente desenvolva. É ser obediente consentindo, é consentir. É o consentimento da razão. É entender que a prática do bem, que a prática das leis de Deus nos auxilia. Os primeiros a serem beneficiados com isso somos nós mesmos. Ser bom, ser paciente, perdoar, ser grato. Isso é muito bom, primeiramente, para nós. Isso nos traz clareza, leveza na vida. É muito importante. O maior beneficiado somos nós, em primeiro lugar. E aí a gente consegue amar a si mesmo e amar ao próximo, para desenvolver todo esse potencial. E a resignação. Ser resignado não é ser fraco. Não, ser resignado é permitir que o amor mova as nossas ações, mova os nossos pensamentos. É esse consentimento. Não porque alguém nos obriga, não porque nós temos medo, não porque nós tememos a Deus, não. Porque nós começamos a compreender esse Deus de infinita sabedoria, de infinito amor. Né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A primeira questão que Kardec faz aos espíritos: o que é Deus? E nós ainda estamos muito, mas muito longe de compreender tudo isso, mas nós já estamos no caminho. Os espíritos já vieram nos apresentar a possibilidade de um novo olhar, de ser grato, sim, em todas as situações. É como dizem os nossos irmãos, né? Está lá no Evangelho, os nossos irmãos evangélicos falam muito isso. A tudo dai graças, né? E é difícil a gente entender muitas vezes isso. Dar graça em tudo, né? Então, é isso aí. E a obediência, junto com a resignação, vão nos trazer isso, a gratidão. A gratidão pelo momento que nós estamos passando, pelo aprendizado, pela oportunidade das experiências. Estamos encarnados ainda. Quantos desencarnaram aí esse ano? Não só por causa da pandemia, mas porque há esse desencarne e reencarne, esse movimento constante da espiritualidade que ora está aqui encarnada, ora está no plano espiritual. Muitas famílias não vão poder estar com seus amados, né? E a gente está vivo, a gente está aqui, a gente está escolhendo aprender, estudar, e eles também. Não estão mais em seus corpos físicos, mas estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Vão ser sempre lembrados, estão continuando o seu desenvolvimento espiritual, só que fora da matéria, né? Então é importante a gratidão, né? Eu separei alguns tópicozinhos aqui para a gente falar, né, da gratidão. Que o Evangelho, como eu já disse, é a forma mais inteligente de viver, né? É o modelo que a gente tem. Por quê? É mais inteligente porque, como eu disse, nos beneficia em primeiro lugar. Nós somos beneficiados e aí somos capazes de beneficiar e ajudar no processo do outro, né? Agradecer o que temos, né? Fazer um diário da gratidão. Fazer isso mesmo, isso é um exercício. Né? Pegar e aproveitar o final do ano e sentar, meu Deus, o que eu preciso? Eu preciso agradecer. E a gente vai ver que tem muita coisa que a gente tem para agradecer e a gente deixa passar batido, né? Olhar para si com gratidão, comemorar já o esforço que a gente tem, que a gente faz, a aceitação. Realmente, eu não sou perfeita, eu não consigo melhorar nisso, mas nisso eu já consigo melhorar. É ter a aceitação do nosso esforço, da nossa vontade de acertar, de fazer melhor, né? É ser grato conosco.
Quando eu aceito, né, essa condição, é que eu posso mover as forças de transformar aquilo que eu quero que aconteça. É um fluxo de gratidão que a gente instala na nossa vida, de agradecer, de ajudar o próximo, fazer esse fluxo, as coisas vão acontecendo, né? A gratidão torna a vida mais leve. O contrário da gratidão é a lamentação. Deus não atende nossos caprichos e nossos desejos. Ele só atende às nossas necessidades. E Ele, mais do que ninguém, sabe. Porque Ele enxerga um contexto maior. Nós, às vezes, paramos ali no que nos causa dor, nos que nos causa aflição, nas perdas. Nós paramos ali. Nós paralisamos ali. E ali ficamos fixados, reclamando, achando uma verdadeira desgraça. Claro, há coisas que acontecem que fazem a gente sofrer, lógico. Ninguém está fazendo culto aqui ao sofrimento. Para a gente evoluir, não precisa sofrer. Não. Mas, às vezes, o recurso da dor é o último recurso que Deus tem para fazer com que a gente saia do lugar. É um recurso, né? Mas não precisa ser. A gente pode aprender pelo amor, a gente pode aprender pelo conhecimento. E, às vezes, a gente precisa da dor para ver se a gente, né, acorda. Nos tornamos responsáveis por nós e nossas ações, sem ficarmos presos a culpar os outros pelo que nos acontece. Né? Na outra ocasião que eu tive aqui, que eu falei do perdão, muito interessante a gente entender isso. A gente amadurece, quando a gente é grato, a gente entende que, às vezes, as pessoas que nos magoam, é o que elas podiam fazer de melhor, é o que elas tinham melhor para nos dar. Então, a gente aprende, sim, realmente aconteceu isso, a minha vida, eu tive esse problema, eu tive essa dor, eu tive essa tribulação. Mas o que eu faço com isso agora? Qual é a melhor opção para a minha vida? Ficar me lamentando ou enfrentar a situação? Ou ressignificar, dar um novo olhar para aquilo que me aconteceu? Ver o lado bom, sim. Às vezes, na hora, a gente não consegue, mas tem um lado bom. Até porque se nos acontece, Deus permite. E se Deus é amoroso, tem um propósito maior, que a gente pode não compreender, mas que é um propósito de amor na nossa vida. As tribulações, as dores são produtivas. Quando a dor chega, não temos outra alternativa que não seja mudar. Contribui a dor para o crescimento da alma. A dor nos coloca na condição de iguais. A dor produz a perseverança e a esperança em Deus, a fé no futuro, né? E realmente, a dor às vezes acontece na nossa vida porque a gente resiste. Como disse o Sandro, acontece uma situação e muitas situações nós escolhemos antes de encarnar. Faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Mas quando chega aqui, a gente reclama, a gente lamenta, a gente não aceita e a gente fica brigando com aquilo. E a gente precisa se perguntar, não é por que eu, por que comigo, para quê? O que eu preciso aprender nesse momento? Olha que riqueza esse momento que nós estamos vivendo, para nós aprendermos a ter esse novo olhar, a ver de forma diferente. E o que eu espero para nós no próximo ano, em 2021, é que 2021 nos encontre mudados, né? Que a gente entre nesse novo ano aí, de 2021, com uma outra forma, nos esforçando para ver as coisas melhores. Então, né, que 2021 nos encontre mudados. E aí, antes de eu vir para cá, minha irmã me passou uma mensagem que ela recebeu pelo WhatsApp. Ela sabia que eu ia falar hoje sobre a gratidão. Aí, antes um pouquinho de eu sair, ela falou, olha, vou te mandar uma mensagem. Olha que mensagem bacana. Tem tudo a ver, né? Sobre esse ano de 2020. Dá tempo lá de ler? Ela é um pouquinho extensa, mas vamos a ela. Achei muito bacana, porque é o que a gente precisa mesmo, né? O autor é desconhecido, mas a reflexão é maravilhosa. Vamos refletir?
é o tema aqui, né? Há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019, reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas por um ano par, 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem afagos dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender por que tão rápido. Sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel. Médicos e profissionais da saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, criança, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta, um vírus e milhões de sonhos cancelados, um vírus e milhões de famílias destruídas, um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que faz um abraço? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não vão comemorar o Natal esse ano? Você sabia que você é privilegiado em ter a sua família reunida neste Natal? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021? Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele? Vamos refletir o que realmente importa? Cada minuto vale muito. Lembre-se disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe. Olha, eu falei, gente, ela mandou para mim antes um pouquinho de eu vir para cá. Eu falei, tem tudo a ver com o que eu vou ler, com o que eu vou levar para a gente refletir. Então é dar graça sim, é ser grato sim. É permitir que esse fluxo de amor passe por nós, passe pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, e que a gente contribua trabalhando individualmente, trabalhando para o coletivo, para que as coisas caminhem de uma forma melhor, mais tranquila. Então, realmente, que 2021 nos encontre mudados, pelo menos chacoalhados. Isso eu acho que a gente foi. Isso eu tenho certeza que nós fomos. Então, vamos agradecer sim. Agradecer a cada instante, agradecer por estarmos aqui.
Esse ano, a gente fez tanto plano, a gente queria fazer tanta festa para comemorar os 100 anos da nossa casa. Mas estamos comemorando. Estamos aqui abertos, enfrentando, recebendo vocês, as pessoas que nos estão ouvindo, né? A Sueli esse ano criou lá a nossa página no Facebook, que é o Centro Espírita Friburguense, está lá todo o conteúdo, com carinho que ela faz, todas as palestras lá, mais um veículo de divulgação. E nós temos que agradecer, sim, porque a festa que vale, às vezes não é a festa material, mas é a festa do trabalho que a gente realiza nessa casa, né? Então, que a gente possa aproveitar esse finalzinho aí de ano para refletir, para agradecer e para ver o que a gente quer mudar para o próximo ano e ser ajudado a se sentir encorajado e fortalecido a seguir em frente na nossa caminhada. Até ano que vem, aqui, fazendo palestra, eu e o Washington, né? Mas estamos juntos, se Deus quiser. Uma boa semana para todos e até a próxima.